Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, o que é a segunda morte. Louvado seja Deus. O tema do estudo é a segunda morte. Então, a coisa que mais preocupa a humanidade é a morte. Então nós vamos estudar nessa noite a segunda morte. Então nós podemos ver que o que mais preocupa a humanidade é a morte. E como acabamos de ler na Bíblia, os incrédulos, ou seja, aqueles que duvidam da palavra de Deus, os covardes, os que têm medo de deixar, ou seja, de abandonar os ídolos, os depravados, os assassinos, os que cometem todo tipo de imoralidade sexual, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos e tantos outros serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, a Bíblia revela que o lago de fogo é a segunda morte. É isso que nós vamos estudar nesta noite. Então, veja bem, existem duas mortes na Bíblia. A Bíblia vai falar de dois tipos de morte. Então, temos a morte física e a morte espiritual, que é a primeira e a segunda morte. E isso aqui acontece dentro de uma sequência, mas nem todos vão passar por essa sequência. Veja bem, a primeira morte, que é a morte do corpo, que é a carne. Então essa é a primeira morte. Na sequência, segunda morte, a morte da alma e do espírito. Mas tem uma observação: quando falamos de morte da alma e do espírito, então nós temos que entender, olha que coisa, olha que contradição, mas olha o que é a Bíblia: a morte da alma e do espírito. Uma observação: a alma e o espírito não morrem, não morrem. Então, outra observação muito interessante é que o corpo depende e precisa da alma e do espírito. Porque outra coisa também que é muito entender é que a alma e o espírito são entrelaçados, não se separam. Mas o corpo precisa da alma e do espírito. Já o espírito e a alma não precisam do corpo. Quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Mas o espírito, a alma e o espírito e o corpo, eles vão viver. Porque a alma e o espírito não dependem do corpo. Então, quando a Bíblia fala de morte, se refere à morte espiritual. Então a segunda morte é uma morte espiritual. É isso que nós temos que entender. Então, o que é de fato essa morte espiritual? Aliás, quem vai passar por essa morte espiritual? São aqueles que amam o pecado e vivem no pecado, como acabamos de ler, esse grupo. Então a morte espiritual, melhor explicar logo, é a separação de Deus. Deus é o doador da vida. Então, a alma e o espírito não morrem. Mas quando separada do doador, aquela que é a fonte de vida, Deus é a fonte de vida. Então, se uma alma não tem essa fonte de vida, embora ela esteja viva, mas permanece morta. Então isso é uma morte espiritual. Então na sequência vem primeiro a morte física, a morte do corpo, que é a carne, e depois vem a morte espiritual. Então quem passa por esse processo de morte espiritual, como acabamos de ler,
os incrédulos, os covardes, que têm medo de abandonar os ídolos, todo tipo de homicida, terroristas, latrocidas, mercenários, feiticeiros, todos que praticam a sexualidade, os mentirosos. Então a Bíblia revela que esses que serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, outro ponto interessante é que as pessoas vão para o inferno, porque o lago de fogo é o inferno no estado definitivo, porque o inferno ele tem uma divisão. O inferno podemos dizer que passageiro, que é quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar de tormento. Então é também o inferno. Mas quando são lançados ou lançadas no lago de fogo, o lago de fogo já é o inferno no estado definitivo. Então quem vai para o lago de fogo, ou quem vai para o inferno, não é porque somente são pecadores, mas porque amam o pecado, vivem no pecado e rejeitam o perdão de Deus. Então as pessoas vão para o inferno, não é por causa propriamente do pecado, porque senão todos os seres humanos iam. As pessoas vão para o inferno, ditas como incrédulos e ímpios, porque elas rejeitam o perdão de Deus. Então nós temos também um outro grupo, que são salvos. Os salvos também são pecadores, mas não amam o pecado, não vivem na prática do pecado e não rejeitam o perdão de Deus. Então aqueles que rejeitam o perdão de Deus, os incrédulos, os ímpios, eles vão sofrer a ira de Deus, porque eles rejeitam o perdão de Deus. Então esses que serão lançados no lago de fogo, porque eles estão rejeitando o perdão de Deus, preferem viver no pecado, porque o pecado é prazer, pecado é prazer. Então a visão dessas pessoas é rejeitar o perdão de Deus para poder viver no prazer. É por isso que Paulo, quando escreveu a comunidade cristã que estava em Corinto, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento, é para que as pessoas vivam no prazer. Uma vez elas vivendo no prazer, elas vão rejeitar o perdão de Deus. Então muitas das vezes os salvos, e quando eu digo salvos, eu estou falando de cristãos fiéis, servos de Deus que são fiéis. É muito fácil dizer que é um servo de Deus, é muito fácil dizer que é um cristão, mas a palavra de Deus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor estará no reino do céu, porque tem que ser cristão, mas tem que ser fiel. Então muitas das vezes os cristãos são taxados de caretas, de otários, de bestas, porque eles rejeitam o prazer e buscam o perdão de Deus. Mas a visão de rejeitar o prazer terreno, e obter o perdão de Deus, é para viver as promessas de Deus, as promessas de vida eterna. Então estou aqui fazendo uma pequena explicação, porque os cristãos que são verdadeiros, conhecidos como os salvos, eles não vão provar a ira de Deus, não serão lançados no lago de fogo, mas vão provar das promessas de Deus, de viver a eternidade com Deus. Então o que é o lago de fogo, de fato? O lago de fogo, a Bíblia quando fala que os incrédulos, os homicidas, os assassinos, os feiticeiros, a parte deles será no lago de fogo, que é a segunda morte, porque eles estão rejeitando o perdão de Deus, e eles vão passar por um processo de separação
eles serão separados de Deus, serão separados do doador da vida, da fonte de vida, e serão lançados aonde? No lago de fogo. É por isso que chama de segunda morte, porque eles serão separados de Deus. Então isso é de fato uma morte espiritual, mas às vezes eu gosto de chamar de morte da alma e do espírito. Mas a alma e o espírito não morrem, mas passa por um processo de morte espiritual. Então esses incrédulos, esses ímpios, eles vão participar das duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Já aqueles que renunciam essas práticas, certo? Eles não vão passar por esse processo de duas mortes. Então nós que, como disse Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo falou aos Filipenses. Paulo estava na dúvida, porque viver é Cristo, ele sabia que morrer era lucro. Então ele sabia que morrer era uma boa coisa, mas ele sabia também que viver é Cristo, ele podia trabalhar para ajudar que outras pessoas fossem salvas. Então isso está em 1 Filipenses capítulo 21, se eu não estou enganado. Então viver é Cristo. Então nós que vivemos Cristo não vamos passar pelo processo da segunda morte. Então para nós cristãos, a morte ela não é um terror. Para os incrédulos é, porque eles morrem e não têm a esperança da salvação, porque o nosso penhor, que é o Espírito Santo, é que nos conforta da nossa salvação, é que nos convence de que nós somos salvos a cada dia, pelas misericórdias de Deus. Mas os incrédulos não têm esse penhor, não têm esse consolo em seus corações. Então eles sabem que a morte para eles é um terror, porque depois da morte física, na sequência, vem a morte espiritual, que é a segunda morte, onde eles serão separados de Deus. E para que sejam separados de Deus, por isso que serão lançados no lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus anjos caídos. Mas nós não vamos passar por esse processo de duas mortes, que é a primeira morte, a morte física, e a segunda morte, que é a morte espiritual. Por quê? Porque quem vai para o lago de fogo está indo provar da ira de Deus, mas nós não vamos provar da ira de Deus, nós vamos provar das promessas de Deus. Então nós podemos ver que para os incrédulos, os ímpios, morrer é terror, mas para os salvos, morrer não é terror, é uma passagem. Enquanto os ímpios serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo, nós viveremos a promessa de Deus, que é a vida eterna. Então por isso que quando morre um crente, um cristão, nós até choramos por causa da saudade, mas temos a consciência de que o nosso irmão alcançou o grande prêmio, que é a salvação. Então, nesse sentido, no sentido bíblico, a morte do Cristo não é um terror, é uma passagem. Mas aqueles que morrem sem Cristo, aí sim é terror, porque eles vão passar pelo processo da segunda morte, que é a separação de Deus, aonde esses pecadores que têm rejeitado o perdão de Deus, porque querem viver no prazer do sexo, são conhecidos também como fornicários, o prazer da mentira, porque esse grupo de mentirosos tem corruptos, mercenários. Então são grupos que a Bíblia relata aqui. Então esses, por causa do prazer, esse prazer mundano, eles rejeitam a presença de Deus, o perdão de Deus. É por isso que muitos não querem vir para a igreja, não querem ouvir a palavra de Deus, porque o evangelho é renúncia. Então muitas das vezes Satanás é como se ele fosse um radar, ele muda ali a visão. Por isso que Paulo falou que o Deus deste século cega os entendimentos dos incrédulos. Então o Deus desse século, que é Satanás,
Ele não vai deixar que as pessoas busquem o perdão de Deus. Ele apresenta os prazeres desta vida, principalmente as riquezas, o poder, para que as pessoas presas a esse prazer, elas se dividem do perdão de Deus. E Satanás sabe que elas serão lançadas no lago de fogo, serão separadas de Deus eternamente, ou para sempre. Mas os cristãos são sábios, os servos de Deus são sábios, porque eles sabem que por um pouco de tempo isso vai passar. Então é melhor rejeitar os prazeres do mundo e buscar o perdão de Deus, porque a recompensa que nos espera, a vida eterna, de nos levar para um lugar melhor, muito melhor, como é revelado que não haverá morte, não haverá choro, nem pranto, nem dor. Então essa é a segunda morte. Definindo aqui a segunda morte, ela é uma separação. A segunda morte é uma separação. Então, aonde os incrédulos que duvidam, porque quando nós falamos das coisas de Deus, tratando-se do livro do Apocalipse, principalmente, eles querem dizer que são alegorias, e ali eles estão duvidando da Jerusalém Celeste, de uma vida onde não haverá o tempo, uma vida eterna, porque nós seremos eternizados. Porque é eterno somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nunca nasceu, nunca vai morrer, nunca foram criados, mas nós um dia nascemos, fomos criados, então nós não somos eternos, mas seremos eternizados. Então, para eles, isso aqui é como se fosse uma ilusão. Então, eles são incrédulos com relação à promessa de Deus. Tudo isso quem faz é Satanás. Serve o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas provem da segunda morte, que é exatamente isso. Segunda morte é separação. Separação de quê? De Deus. E para separar essas pessoas de Deus, o que é que o Eterno faz? Na sua ira, lança essas pessoas no lago de fogo, que não foi preparado para o homem, mas foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, para finalizar, já que sabemos agora o que é a segunda morte, é um processo que o salvo não passa por essas duas mortes. O salvo só passa pela morte do corpo, mas o ímpio e o incrédulo passa pelas duas mortes, a morte física e depois a morte espiritual, serão lançados no lago de fogo. Então, a segunda morte é uma ida, é uma caminhada para o lago de fogo. No hebraico chama de Geena. Então eles saíram separados de Deus para sempre. Imagine você ser separado de uma pessoa que você ama e você ser largado em um lugar que não tem nada. O lago de fogo ainda é pior. Então essa é a segunda morte. Os incrédulos, os homicidas, os fornicários, os mentirosos e tantos outros que querem viver esse prazer. O prazer da mentira, o prazer do sexo, o prazer das riquezas ilícitas e tantas outras coisas. Mas o salvo, ele só passa pela primeira morte, a morte do corpo, e a alma e o espírito do salvo não passa pela morte espiritual, mas quando passa pela primeira morte, ele já alcança a promessa. Então ele recebe agora um corpo glorificado. Então, morte para os salvos, para vocês que renunciaram ao mundo, para vocês que fazem a obra de Deus, para vocês que creem na palavra de Deus, morte não é terror. Morte é uma passagem, como disse Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. E ainda assim, muitos de nós, talvez nem experimente a morte. Ainda tem isso. No arrebatamento coletivo, ou até mesmo em um arrebatamento pessoal, como Enoque e tantos outros personagens. Então, morte para o ímpio é terror por causa do lago de fogo, mas morte para o salvo não é terror. É uma passagem onde nós vamos nos encontrar
com o nosso Deus e viver com Ele eternamente. Então é por isso que quando morre um cristão fiel, nós muitas das vezes nem choramos, mas às vezes até nos alegramos. Vivemos momentos de uma pequena tristeza por causa da saudade que o irmão vai deixar, mas nós temos a plena certeza e convicção de que aquele irmão alcançou o grande prêmio, que é a salvação da sua alma, e viverá eternamente com Deus, vai receber um corpo glorificado. Então vai passar por um processo de transformação e vai viver em um lugar muito melhor, incomparavelmente a este lugar que nós vivemos. Louvado seja Deus.